Abrir a Bíblia em 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 27. 1 Samuel, capítulo 27. Nós estamos pensando no tema Família em Ação. E eu gostaria de falar hoje sobre o cuidado nessas ações. O tema do sermão é Semeando ventos, colhendo tempestades. É um sermão que nos alerta para que nós tomemos atitudes, sim, mas nos mostra que essas atitudes elas têm que ser tomadas de uma determinada maneira que não sejam uma semeadura que vai trazer um desastre para a nossa casa. 1 Samuel capítulo 27, nós vamos ler o capítulo até o verso 12, depois nós vamos ler o capítulo 30 dos versos de 1 a 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Dispôs-se Davi, e com os 600 homens que com ele estavam, passou a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Habitou Davi com Aquis em Gate, ele e seus homens, cada um com a sua família. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Avisado Saul de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Disse Davi a Aquis: se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até ao dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Subia Davi com os homens e davam contra os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas, porque eram estes os moradores da terra desde Telã, na direção de Sur, até a terra do Egito. Davi feria aquela terra, e não deixava com vida nem homem nem mulher, e tomava as ovelhas, e os bois, e os jumentos, e os camelos, e as vestes, voltava e vinha a Aquis. E perguntando a Aquis: contra quem deste hoje? E Davi respondia: contra o sul de Judá, e o sul dos Jerameelitas, e o sul dos queneus. Davi não deixava com vida nem homem, nem mulher, para os trazer a Gate, pois dizia: para que não vos denunciem, dizendo, assim Davi o fazia. Este era o seu proceder por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Aquis confiava em Davi, dizendo: fez-se ele por certo aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Capítulo 30, dos versos 1 a 6, diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos louvar o Teu nome pela Tua palavra, porque o Senhor nos recebe na Sua presença, assim como a tantos outros que são salvos no Senhor Jesus e que nesse instante, nesse dia que é o dia do Senhor, nos mais diversos horários, o Senhor tem nos recebido na sua presença para nós te exaltarmos, para nós
adorarmos o Senhor e ao mesmo tempo, ó Deus, para nós ouvirmos a sua voz, o teu conselho. Então pedimos que o teu Espírito Santo esteja ministrando aos nossos corações e falando, ó Deus, aquilo que o Senhor mesmo preparou para cada um de nós, antes mesmo que nós estivéssemos aqui. Abençoa-nos, Senhor, com a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém. Como é que foi a sua semana? É engraçado que hoje eu estava num almoço, né, do Dia das Mães, e alguém disse assim, já é maio, parece que esses dias foi Natal. E eu, quando começou a semana, eu já sabia que a minha semana ia ser lotada, a minha agenda já estava com bastantes coisas ali, e eu já esperava que ela fosse corrida, mas ela foi um pouco mais corrida. E aí a gente vai atrás dessas coisas, e a gente vai tomando decisões no decorrer da semana, no decorrer das correrias, no decorrer de tantos momentos. Há propósitos em que a gente está se concentrando, e esses propósitos daí são desafiadores. No meu caso tem aí a reunião do conselho, tem o discipulado dos homens, tem o desafio que a igreja está fazendo para todos nós, para que a gente dê atenção à família. E a pergunta que eu faço para você é a mesma que eu fiz para mim. Como é que você se saiu agindo em favor da sua casa? Muitas vezes nós pensamos assim, uma hora eu vou agir, eu vou começar a agir, essa semana eu me preparei para agir, mas não deu para agir, na semana que vem eu vou começar a agir, tipo academia, tipo regime, tipo essas coisas. Mas isso é uma decisão. A palavra de Deus, ela é muito clara, quando ela vai dizer lá em Gálatas capítulo 6, verso de número 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Esteja ou não na nossa agenda, os atos sejam decididos de uma forma séria ou de qualquer maneira, aquilo que nós estamos fazendo é sim uma semeadura, e nós estamos, ao mesmo tempo que estamos sempre semeando, nós também estamos sempre colhendo. Esses dias eu conversei com uma pessoa, e aí essa pessoa, ela colocou muitas dificuldades, mas pense em dificuldades. E aí uma das coisas que nós conversamos é assim, olha, eu não sou um juiz, né, para dizer assim uma coisa ou outra, você é culpado disso ou daquilo, já que você não sabe também por que é que você está assim. Mas entre todas as coisas que nós precisamos pensar a respeito daquilo que nos acontece, daquilo que nós colhemos, nós precisamos pensar também, se nós não estamos colhendo o resultado de uma semeadura que a gente vem fazendo, e seja ela intencional, ou seja ela sem intenção nenhuma, nós precisamos saber disso. E como é que foi a sua semana? Como é que você deu atenção para a sua casa, para a sua vida espiritual? Quando você olha lá para a sua agenda, ou quando você olha, se você não tem agenda, quem sabe, uma agenda que você escreve, ou coloca no celular, ou na internet, sei lá como é que você faz, mas como é que foi a sua semana? Em que você investiu tempo? Em que você colocou o seu coração, a sua vida, o que te levou mais a gastar o seu tempo? Nós estamos semeando todas as vezes que nós passamos as nossas semanas, sejam elas com feriados de dias do trabalho, sejam elas com um domingo de Dia das Mães, seja ela com um tema a respeito da família, ou com um tema nenhum, mas a gente sempre está semeando e sempre está colhendo. E aqui nós vemos que Davi, ele está colhendo tempestades, porque ele semeou ventos. É verdade, e é preciso eu fazer aqui abrir um parênteses e falar sobre os sofrimentos que a gente pode ter na vida cristã. Um tipo de sofrimento, e aí nós vemos no livro O Peregrino, o cristão que está fazendo a sua viagem em direção a Deus, de repente ele cai no vale das lágrimas, e nesse vale das lágrimas ele grita por socorro, e os representantes lá, é uma alegoria escrita por John Bunyan, o representante lá do Espírito Santo vai e o ajuda a sair do vale das lágrimas. E aí eu digo para você,
por melhor que seja o cristão, não há garantias de que nós não enfrentaremos vales de lágrimas. Ou melhor, por melhor que nós sejamos, dá até para dizer que quase que há garantias de que em alguns momentos da nossa história, nós enfrentaremos vales de lágrimas sendo fiéis a Deus. Por sermos piedosos. A Bíblia vai dizer, olha, os piedosos vão ser perseguidos. Jesus vai dizer, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Jesus disse assim como perseguiram os profetas no passado, vão perseguir vocês. Então nós teremos sim momentos de dificuldade, que serão semeadura para o reino de Deus, e não é uma tempestade vinda de uma má semeadura. Mas há momentos sim, e é o caso de Davi. Davi colhe tempestade aqui, pelo fato de ele semear ventos e colher a tempestade. De onde que vem esse ditado? Esse ditado vem de Oséias. De Oséias, quando o povo de Deus estava perdido na idolatria, e Deus vai dizer, é por isso que vocês plantam vento e colhem tormento. Não usa tempestades, mas usa tormento. Então nós sempre colheremos alguma coisa, essa é uma máxima. E quando nós pensamos na nossa casa, na nossa família, nós precisamos ser intencionais, ou nós corremos o grande risco de vermos uma colheita indesejada dentro da nossa casa, de vermos uma colheita indesejada no meio do relacionamento do casal, de vermos uma colheita indesejada acontecendo entre pais e filhos, de vermos escravidões desse mundo sendo instaladas dentro da nossa casa, porque nós ficamos despercebidos com a nossa semeadura e com a maneira que a gente vem cuidando daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Quando a gente pensa no cuidado com a família, eu gosto muito daquela figura do Jardim do Éden, quando Deus chama ao homem e diz para ele cuidar do jardim. Então a família é como um jardim, é preciso cuidar ali para que as ervas daninhas, para que coisas erradas não cresçam, para que coisas prejudiciais, danosas, elas não nos surpreendam na hora da colheita. E os irmãos sabem, né? A gente planta poucas sementes e colhe muitas sementes. Quando são frutos, são sementes ou frutos e vem muitos frutos. Quando são coisas boas, que bênção que é. Mas quando são coisas ruins, são muitas coisas. Às vezes coisas demais, que a gente não é capaz até de suportar, mas fomos nós que semeamos. Então esse é o cuidado que eu gostaria de pensar com os irmãos, para nós termos, ao olharmos para esse texto aqui. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar com os irmãos, é que nós semeamos ventos e colhemos tempestades, quando nós tomamos decisões movidas pelas circunstâncias, e não pela fé. Veja aí o verso 1, diz assim, disse porém Davi consigo mesmo, pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul, nada há, pois, melhor para mim, do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel, assim me livrarei da sua mão. O que você espera de alguém que é um homem de Deus, quando vai tomar uma decisão? O que você espera de alguém que foi dito dessa pessoa, que ela é segundo o coração de Deus? O que você espera de alguém que quando havia um gigante, deixando todo mundo acovardado, inclusive o próprio rei Saul agora, de quem Davi está com medo, o rei Saul e todo o seu exército, e esse homem de Deus, ele chega e diz assim, por que vocês não fazem nada? O que vocês estão fazendo? Como é que vocês permitem que uma pessoa como essa daí, ela afronte o nome do Senhor? Ele chega no campo de batalha e ele diz, olha, você vem com armas, vem com escudo, armaduras e espada, eu vou em nome do Senhor dos exércitos, e vocês vão ver, e você vai saber, e todos saberão, que há Deus em Israel. E aí ele vai com a sua funda e derruba aquele gigante. O que você espera de um homem como esse, numa hora em que ele vai tomar decisões?
O que você espera de um homem que é procurado pelo homem de Deus, pelo profeta Samuel, de quem é dito que nenhuma das palavras que ele disse caiu por terra, e ele disse para Davi: olha, você foi escolhido para ser o rei de Israel. Aquele que foi escolhido ali, foi falado isso para ele, e ele foi ungido ali para ser o rei de Israel. O que você espera dessa pessoa na hora de ela tomar uma decisão? Vou fazer uma outra pergunta para você. O que você espera do seu pastor na hora que o seu pastor vai tomar uma decisão? E o que o seu pastor espera de você na hora em que você vai tomar uma decisão? E você já sabe a resposta. É algo muito simples. Buscar a Deus com respeito à decisão que nós precisamos tomar. Quando você olha para a vida de Davi, você percebe muitos salmos. Davi foi um homem interessante, e eu gosto muito, por ser da área do louvor, daquele primeiro momento em que Davi é colocado na presença de Saul, e ele não canta nem a letra dos cânticos, mas ele apenas tange o seu instrumento, e quando ele tange o seu instrumento, então aquele espírito mau que o próprio Senhor tinha enviado para atazanar a vida lá de Saul, ele vai embora. Um homem com experiências com Deus, um homem que conhece a Deus, mas de repente, num determinado momento, ele tira os olhos de Deus. É interessante que a gente gosta de frases de efeito, e tem uma frase de efeito com relação a Golias, né? É uma frase mais ou menos assim, vamos ver se eu me lembro. Ela é assim: não diga para Deus o tamanho do seu gigante, diga para o gigante o tamanho do seu Deus. Pois é, agora, esse homem da experiência, da onde surgiu essa frase de efeito que muitas pessoas falam, ele tirou os olhos de Deus, e ele olha para as circunstâncias. O que estava acontecendo? Davi estava fugindo de Saul, mas não era só de Saul, era de Saul e do exército de Israel. Ele era um procurado, ele era procurado pelas autoridades de Israel. O rei queria matá-lo. Ele já tinha tentado 2 vezes, quando jogou a lança e errou. E agora, por último, perseguindo Davi havia poupado a vida de Saul uma vez na caverna, e depois, mais tarde, Davi vai ao acampamento e pega umas coisas lá, uma jarra e mais uma lança que estava fincada lá, e eles trazem para fora, e Davi depois grita para Saul: ei, Saul, por que você me persegue? E aí Saul percebe tudo isso. É como se fosse assim: Deus estava dando posição para que Davi ele pudesse alcançar Saul, mas Deus não estava dando posicionamento para Saul, para que Saul alcançasse Davi. Por mais que Saul tivesse todo o exército, Saul tinha tudo, mas quem caiu nas mãos de Davi foi Saul. Por que você acha que isso aconteceu? Por causa de Deus. Mas Davi não percebe isso. Davi pensa com seus botões. Ele fala consigo mesmo. Ele não ora ao Senhor. Ele não busca o Senhor. Nesse período aqui de 16 meses, nenhum salmo foi escrito, nenhuma oração foi registrada. Eu não estou dizendo que ele não orou nesse tempo, mas aqui quando Davi toma essa decisão, Davi, ele não ora, ele não busca a Deus, ele olha para as circunstâncias. E o que aconteceu com Davi? Davi, ele foi alcançado pela ansiedade. Qual que é o sintoma da ansiedade? Dê uma olhada aí. Pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul. O que é a ansiedade? Primeiro, é pecado, a ansiedade. Como é que a gente se livra da ansiedade? Nós devemos orar ao Senhor, pois ele não orou ao Senhor, e a ansiedade se instalou. A ansiedade é a gente se ocupar com coisas, achando que elas vão acontecer, mas coisas que nunca acontecerão. Isso é ansiedade.
A gente se coloca preocupado, supondo coisas, e é interessante que a ansiedade, ela nos faz sempre olhar como se tudo fosse dar mais errado do que certo. As crianças, é claro, têm uma ansiedade quando elas vão ganhar uma bicicleta, quando elas vão ganhar um doce, quando elas vão sair passear, elas ficam doidinhas. Mas o adulto, via de regra, a ansiedade é que alguma coisa vai dar errado. Pelo jeito que as coisas vêm vindo, pode ser que Saul me mate. O que acontece? Ele não apenas tira os olhos de Deus, mas ele tira os olhos das promessas de Deus. Não é para todas as pessoas que Deus dá direção específica, mas para Davi, Deus deu. Deus disse, através de Samuel, você será o rei, você é o homem segundo o coração de Deus. Deus disse isso para Davi. Mas Davi, nesse momento, ele só pensa na circunstância, ele só pensa na sua segurança, ele só pensa no momento em que ele ficou muito assustado. É verdade, irmãos, não era qualquer coisa fugir de um país inteiro, não era qualquer coisa ter tido dois encontros com Saul, em que um deles poderia ter sido morto. Tanto Saul poderia ter sido morto, porque um dos soldados de Davi, no primeiro momento, quis matar Saul e motivou Davi que matasse a Saul. E Saul diz aquela frase conhecida, de que ele não tocaria no ungido do Senhor. Engraçado, né? Mas agora ele tem medo que Saul o mate, ele sendo o ungido do Senhor. Ele então esquece da palavra de Deus, ele tira os olhos de Deus, ele olha então para a situação ao seu redor, e ele resolve então que, acredite se quiser, o melhor para mim é morar na Filístia, no meio dos filisteus, não tem coisa melhor para mim. Quem que disse isso para ele? Quem falou isso para ele? Foi o seu coração, foi a sua própria leitura, foi a pressão, foram as pressões que estavam ao redor. E Davi então, ao invés de buscar a Deus e confiar em Deus, ele resolve se juntar aos inimigos do povo de Deus. Davi agora ele faz concessão. Não foi Davi que disse: por que vocês permitem que esse homem aí, esse grandão aí, ele afronte o Deus de Israel? De onde que ele era? Era de Gate, ele era um filisteu, pois agora ele vai morar lá nesse lugar. Os filisteus, eles são inimigos históricos do povo de Deus, e Deus também é inimigo desse povo. É inimigo desse povo porque esse povo é inimigo do povo de Deus, e de Deus porque esse povo é idólatra. Esse povo não ama a Deus, despreza a Deus, afronta a Deus. Mas Davi diz: não tem nada melhor do que eu me juntar com os filisteus. É como se de repente num momento difícil, em que nós somos cristãos, nós estamos, quem sabe, cansados, perseguidos, abatidos, de repente a gente pensa: vou abrir concessão, vou fazer como o mundo faz, vou viver como o mundo vive, vou ser uma pessoa normal. Pastor que tem essa coisa, quando o pastor está em muita dificuldade, não sei se você já viu isso, os pastores estão conversando e o pastor está em muita dificuldade, ele está sofrendo para que o ministério desenvolva, alguma coisa aconteceu, ou na família, ou uma doença, ou no próprio ministério, ou na própria igreja. Aí alguns pastores já disseram: eu queria ser um crente normal, né? Como se o pastor não pudesse ser um crente normal, né? Todo crente é normal, né? Tem gente que acha que não, mas ser crente é que é o normal, irmãos, porque ser crente, nós fomos criados para ser crentes, o pecado é que nos afastou de Deus, aí ficou comum não ser crente, mas o normal é ser crente. Então, os ministérios que Deus dá, é para que a gente seja crente,
E não deixe de ser crente e nem abandone as responsabilidades que Deus nos deu, que Deus colocou nas nossas mãos. Não somos nós que dizemos, olha, Deus não chama os capacitados, mas Deus capacita os chamados. Nós lemos os textos, nós vemos os chamados, nós olhamos para os discípulos, nós olhamos para tantos homens de Deus, e textos que mostram que quando Deus chama, Deus é fiel. Mas muitas vezes quando é conosco, nós pensamos, acho que eu vou baixar a guarda, acho que está muito difícil ser fiel a Deus, acho que eu vou tomar uma decisão de não ser tão radical assim, de ser mais normal um pouco, de ser mais como todas as outras pessoas, porque isso está trazendo dificuldades. Abra um parênteses aqui, para dizer o seguinte, eu não estou falando daquelas pessoas que tomam aquelas decisões intransigentes, que não são sábias, que não estão obedecendo a Deus, mas que estão muitas vezes sendo soberbas, e achando que são maiores que as pessoas que não são crentes, e por isso tomando posições que desagradam as pessoas por causa da sua soberba. Não é disso que eu estou falando de fidelidade a Deus, e de dificuldade que vem, e decisões que a gente vai tomando, não para obedecer a Deus, mas para que fique mais fácil para nós. E esse é também um segundo ponto. Nós semeamos ventos e colhemos tempestades, quando nós nos esquecemos que as nossas decisões trazem consequências para aqueles que estão conosco. É interessante nós olharmos aqui, que Davi, ele tem muitas pessoas com ele. Veja o verso 2, dispôs-se Davi com os 600 homens que com ele estavam, passou a Aques, filho de Moaque, rei de Gate, habitou Davi com Aques em Gate, ele e seus homens, cada um com a sua família, Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Mas qual é a fala de Davi consigo mesmo? Olha como é que ele diz, no verso 1, pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul, nada há pois melhor para quem? Não tem nada melhor para os 600 homens e as suas famílias que estão comigo, então eu vou tomar essa decisão. Não tem nada melhor do que para a família que está comigo, eu preciso tomar uma decisão por causa da família. Mas Davi diz assim, não tem nada melhor para mim. Davi não se importa com seus homens que estão com ele, ele sabe que eles estão com ele, é uma coisa comum, eles estão ali, mais ou menos o que acontece com a nossa família, né? A nossa família, esses dias eu estava conversando com um casal, né? E a gente estava falando, como é que na conquista do outro, a gente faz tantas coisas, tem muitas ideias, compra coisas, pensa como é que vai fazer, vai para lá, vai para cá, anda longe para ver a pessoa, e de repente, a pessoa vem, os dois vão para dentro de uma casa, e aí assim, a pessoa está aí, né? Vamos trabalhar, vamos tratar de fazer minha pós, e aí a pessoa lá, né? E aí fica uma convivência assim, estranha, né? Há uma certa paz, porque se pensa assim, olha, casamos, né? Então beleza, principalmente os homens, né, irmãos? Olha, minha esposa, ela fala para mim, você precisa falar mais as coisas. Aí eu digo assim, eu não sei porque que eu sempre digo isso, eu sei que eu estou errado, mas eu sempre digo isso, mas eu casei com você, então quer dizer que eu te amo. Mas não é isso que ela quer ouvir. Os filhos estão crescendo. Um dia eu converso com meu filho, ele pensa de um jeito, ele tem determinados amigos, ele tem uma visão de mundo. Passou um mês mais ou menos, a cosmovisão dele está mudando muito rápido, muito mais rápido que a nossa. Passam 6 meses, mudou muito a cosmovisão do nosso filho, da nossa filha. Eles vão mudando de amizades, eles vão passa de futebol para basquete, de basquete para não sei mais o que. No começo eles olhavam para
para a amiguinha assim como a amiguinha, daqui a pouco eles já estão olhando para a amiguinha um pouco diferente. Eles têm determinadas lutas na sua vida que são as lutas de criança, e daqui a pouco eles já estão com as lutas daquela pessoa que está se tornando um adulto. E se nós não prestarmos atenção, se nós pensarmos só em mim, naquilo que eu almejo, nos meus sonhos, nas minhas metas, naquilo que eu planejei antes de eu casar. Às vezes eu até planejei ter o número X de filhos, joia, alcancei o meu planejamento, agora vamos para o meu mestrado, vamos para o meu doutorado, vamos para a minha promoção, vamos para alguma coisa, e os filhos ficam. O pastor Hernandes, é uma frase conhecida dele, ele disse que há muitos filhos órfãos de pais vivos, porque era um sonho ter um filho, teve muita oração para ter um filho, mas aí o filho veio, agora ele está aí, né? Beleza, vamos lá, estou pondo comida em casa, mandando para a escola, tá bom. Por que que eu penso assim? Porque eu estou olhando para mim. Muitas vezes eu tomo decisões importantes. Eu conheci um casal, não é da igreja, e aí eles vieram conversar comigo, e aí uma das pessoas tomou uma decisão, e a outra ficou brava, e aí ela disse assim, a primeira pessoa que tomou a decisão, ela disse assim, puxa, ficou bravo só porque eu tomei uma decisão, será que eu não posso tomar uma decisão? Aí a outra pessoa disse, tá, mas a pessoa foi lá e comprou um carro, sozinha, de uma hora para outra, sem avisar nada, e o orçamento das pessoas, não era aquele orçamento assim tão fácil de se comprar um carro, ou seja, a decisão da pessoa comprometeu todo o orçamento, e aí nós temos essas decisões grandes, né? Decisões grandes, pensando na área financeira, quando eu quero alguma coisa, que comprometem toda a nossa casa, mas há também aquelas decisões tipo cupim, né? Sabe aquelas? Então é assim, né? Às vezes tem lá um casal, e aí tem aquela pessoa assim, a mulher, ela não vai cortar o cabelo fora, para economizar, ela não compra uma roupa nova, para economizar. Aí no jantar dos casais, ela está com a roupa do ano passado, que ela veio no jantar dos casais, para economizar, porque afinal de contas teve um gasto de saúde, e agora vamos ter que recuperar a fatura, vamos lá. Aí vai o marido e compra um Super Nintendo, não sei qual que é o videogame de agora, eu não jogo, meu filho que joga, compra um videogame, como que você acha que essa mulher vai se sentir? Ou vice-versa, já viu a fatura surpresa no final do mês? Olha, muitos casais já entraram em crises homéricas, por causa da fatura surpresa no final do mês, em que a pessoa que estava lá, não, você controla o orçamento, tá bom? Tá bom, e a pessoa está lá controlando o orçamento, né, no sentido assim, vamos gastar isso, e só é isso, beleza, agora, de agora para frente já tem tudo em casa, tem que se virar com o que dá, beleza, mas daí na segunda-feira, no domingo, na terça-feira a pessoa diz, mas acho que não é nada melhor para mim, do que comprar, né, ainda mais se tiver escrito promoção, né, tiver escrito promoção, é assim, não dá para perder, como é que eu vou perder a promoção? Aí tem o pai do Cris, né, que fala assim, que mais barato é quando a gente não compra, irmãos, eu estou falando de coisinhas assim, talvez não seja o seu caso, mas há muitas outras coisas, em que a gente pode priorizar a nossa vontade e esquecer da vontade da nossa família, da realidade da nossa família. Essa decisão aqui, é uma decisão que não levou em consideração os seus homens e a sua família, mas também não levou em consideração a Deus. Irmãos, há decisões que nós tomamos, que não levam em consideração que nós somos cristãos, que nós carregamos o nome de Cristo sobre nós, e nós tomamos essas decisões,
E essas decisões são semeaduras de vento, que trarão tempestade. Nós traremos sobre nós juízo de Deus. E aí eu gostaria que você pensasse em Davi mesmo. Davi, a um determinado momento, mais à frente, que ele peca no sentido de tomar uma decisão. Ele olha para Batseba e ele peca com Batseba. E ele tenta esconder esse pecado. E enquanto ele tenta esconder esse pecado, ele escreveu um salmo depois sobre isso. A mão do Senhor pesava sobre ele e os seus ossos enfermavam. E quando Natã confrontou Davi, o profeta Natã deu, mesmo que Davi se arrependeu, ele deu a penalidade vinda de Deus. Qual foi a penalidade vinda de Deus por causa da decisão de Davi? A espada jamais se apartará da tua casa. Em outro momento, mais à frente, Davi já é um rei há muito tempo, ele peca com relação ao censo, e aí Deus diz para ele escolher o castigo, mas todos os castigos, dos 3 lá que Deus diz para ele escolher, todos eles não envolviam só a pessoa de Davi, mas envolviam o reino. Davi escolhe que o anjo do Senhor venha e passe a espada, faça juízo. E aí a Bíblia vai dizer que Deus está caminhando para destruir o povo, mas Deus usa de misericórdia, porque Deus destruiria toda a nação, por causa da decisão do seu rei. E aí, irmãos, quando nós fazemos parte de uma igreja, as nossas decisões egoístas, que muitas vezes a gente diz como aquelas pessoas dizem lá, meu corpo, minhas leis, minhas regras. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Essas decisões, se somos crentes, implica em como que Deus, Ele vai nos abençoar ou nos julgar. Lembra de Acã? Acã tomou uma capa e algumas coisas de ouro e escondeu. E aí o povo de Deus foi lutar com uma cidadezinha pequenininha. Mandaram poucas pessoas, porque eles ganhavam de exércitos maiores, porque Deus estava com eles. E aí o exército perde a primeira vez. Depois eles vão e mais. O exército perde novamente. Depois Josué vai orar. E Deus diz para Josué, o que você está fazendo aí? Será que você não percebeu que tem pecado no meio do povo? Vai atrás disso aí. E aí é encontrado Acã. E a pena não foi só para o Acã. Em primeiro lugar, morreram pessoas na guerra, por causa do pecado de Acã, do povo de Deus. Mas em segundo lugar, morreu toda a casa de Acã, por causa da decisão de Acã. Toda a família de Acã foi apedrejada. E aí quando a família é apedrejada, é dito assim que foi eliminado este mal do meio de Israel. Por causa de uma decisão como essa de Davi. Não há nada melhor para mim do que isso ou aquilo. Em terceiro e último lugar, nós plantamos vento e colhemos tempestades, quando nós nos satisfazemos com uma paz falsa. Veja que interessante, Davi ele diz assim, olha, eu vou fazer isso, porque isso me incomoda demais, isso tira a minha paz, isso é meu problema, estou sendo perseguido por Saul, pode ser que um dia eu morra por causa de Saul, essa é a causa. E aí ele toma essa decisão, e ele vai para o meio dos filisteus, e aí o autor, que pode ser que seja Samuel, o autor desse primeiro livro aqui, escreve assim, avisado Saul de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. E aí tem aquela coisa, né? Puxa, deu certo. Agora eu vou ficar em paz. Agora eu vou ficar
bem. Quantos de nós já passaram por circunstâncias em que precisava ficar firme com Deus, e de repente a gente desiste, e aí sente aquela coisa assim, como é bom não ser mais um líder da igreja, como é bom não ser mais isso ou mais aquilo, como é bom estar longe disso ou daquilo, ou de repente tem algo difícil de lidar dentro da nossa casa, da nossa família, e você é aquela pessoa que está lutando para que aquilo dê certo, de repente a gente desiste, e num primeiro momento a gente pensa assim, não discutimos mais por causa disso, que beleza, né? Principalmente o homem, a tendência dos homens é assim, eles tentam um pouco e eles desistem, e a tendência das mulheres é insistir, né? Então nós precisamos ter cuidado com as nossas tendências. Há pessoas que, para não provocar a esposa, ou mulheres que, para não provocar o marido, não tratam de certos assuntos que precisam ser tratados, não conversam, não trazem as circunstâncias, buscando uma paz falsa. E qual que é o sintoma de uma paz falsa? Então você lê aí, e aí depois que a gente lê o verso 4, é dito assim, e depois Davi viveu feliz para sempre, abençoado e tendo paz do Senhor. É isso que tem? Já começa o problema, a identidade de Davi começa a ser abalada, o fato de ele ser crente, começa a ser uma dificuldade para Davi. Essa é a característica de uma paz falsa, é assim, o nosso coração está gostando, mas circunstâncias, elas são levantadas, que a nossa fé é testada, e a gente precisa ficar reafirmando que a gente é crente. O que acontece com Davi? Veja só o que acontece com respeito à sua identidade, verso 5, disse Davi a Aquis, se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Veja a pergunta que ele faz, e me diga o que tem de estranho aqui, por que há de habitar o teu servo contigo na cidade real? Quem é Davi aqui? O rei de Israel, ungido de Deus, o homem segundo o coração de Deus, é isso que ele é aqui? Ele é tudo isso, mas aqui ele está vivendo como servo de Aquis, um serviçal do inimigo, alguém que está servindo o mundo, e não servindo a Deus, alguém que foi consagrado para servir a Deus, mas que se coloca como servo do mundo, deixa de servir a Deus, para servir ao mundo. E aí Davi, acontece muito com o crente isso, né? O crente ele toma uma decisão que não é muito bem assim comum, né? E ele sabe, ele já sabe disso. O que ele vai fazer? Ele vai tentar fazer alguma coisa para se justificar. O que Davi vai tentar fazer? Davi, ele vai sair e ele vai combater os inimigos dos judeus aqui. Esses inimigos que Davi combate são os inimigos dos judeus. Mas aí quando ele vai dar relatório, ele diz que ele foi contra Judá e contra uma outra terra aqui. E diz ainda o texto que Davi matava todas as pessoas, homens e mulheres. Por quê? Porque era uma guerra justa isso. Porque Deus mandou para que ninguém entregasse o relatório ao rei Aquis, aonde ele estava. O crente começa a tentar se justificar e vira um crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. E aí ele começa a dizer, mas eu comecei a dar o dízimo, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo. Para quê? Para justificar o pecado, para justificar a decisão que não agrada a Deus. O crente, para fazer isso e para manter essa imagem de que ele é crente, ele começa a mentir, começa a esconder coisas. Às vezes ele não mente propriamente dito, mas ele não fala toda a verdade, só uma parte.
E aí mais para frente, se você for lá para o capítulo 29, verso 5, tem lá uma pergunta dos príncipes lá dos filisteus: não é esse aquele Davi, de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo, Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Não é esse o crente? De repente está lá, a gente lá no meio dos filisteus, está lá no mundo, e a pessoa diz, mas você não é crente? O que você está fazendo aqui? Então a nossa identidade como cristão, quando a gente está vivendo uma paz falsa, ela começa a ser abalada, e a gente começa a tentar manter essa paz falsa, justificando os nossos atos, e a gente vai pecando cada vez mais. Cada vez mais a gente vai perdendo a nossa identidade. E aí eu dou uma dica para você: se de repente a sua esposa chegar e dizer para você assim, mas você não é o pastor? Não fique bravo. Pergunte por quê? O que é que está acontecendo? Se o irmão da igreja chegar para você e dizer assim, nossa, mas você está vivendo desse jeito? Mas e aquele versículo da Bíblia? Se a tua liderança chamar você e disser assim, viu, mas esse proceder seu não está meio estranho, não? Me explique isso. Esses são sinais de que a sua identidade como cristão, de que o seu testemunho está ruim dentro da igreja, e que o seu testemunho está ruim fora da igreja. E aí o pior de tudo, irmãos, é que a conta vem. Porque quando nós tomamos decisões que não levam em conta a vontade de Deus, que nos levam a semear em direção ao mundo e não em direção à vontade de Deus, decisões soberbas e egoístas, em que a gente pensa em nós e esquece daqueles que Deus colocou junto de nós. Quando nós tentamos tapar o sol com a peneira, achando assim, como o falso profeta dizia antes de vir a Babilônia, paz, paz. E aí Jeremias diz, vocês falam paz quando não há paz. O que acontece é que a conta vem. E é isso que nós vemos no capítulo 30. E aí Davi, ele perde muitas coisas, caminhando para o final. Davi, ele vai perder a sua família, nos versos 3 e 5, diz aí, Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Verso 5, também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. A consequência veio, não só para Davi, mas veio para sua casa. Quando nós olhamos para os bens materiais, verso 3, Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada. Tudo foi queimado, e muita coisa foi levada embora, eles foram roubados. A alegria e a paz de Davi foi tirada, verso de número 4, então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram. E veja até quando eles choraram, até não terem mais forças para chorar. Homens, guerreiros, pessoas fortes, sem forças para chorar mais, por causa daquilo que aconteceu. Davi perde a consideração daqueles a quem ele liderava, verso 6, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. E Davi quase perde a vida por causa disso, porque eles pensavam em apedrejar Davi, tentando ganhar, tentando se livrar, tentando ter uma paz, tomando decisões não de acordo com Deus. Davi semeou o vento e colheu tempestade. Colheu tempestade para ele, para sua casa, para o seu povo. Mas o bom é que nesse verso 6 mesmo a gente vê um porém.
E diz aqui, porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. E a Bíblia vai dizer, no verso 7, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Mais à frente, nós podemos ler no verso 18, assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Quando? Quando Davi tomou as suas decisões, quando ele viveu a sua semana, o seu 1 ano e 4 meses próximo que veio pela frente, buscando a Deus em primeiro lugar, e tomando as suas decisões intencionalmente, debaixo da orientação de Deus. Eu poderia ter trazido aqui uma lista de coisas sobre a família em ação, mas se nós não atentarmos para o perigo que nós corremos, quando nós nos distraímos, quando nós olhamos para nós mesmos, quando nós buscamos a paz que o mundo promete, nós podemos estar semeando o mal para a nossa casa, o mal para a nossa família. E aí fica o desafio: o que é que você está colhendo? Quem sabe você já tem uma lista de coisas que você pensa, mas eu não queria estar colhendo isso. Isso é fruto de fidelidade a Deus, e isso lá na frente vai servir de glória a Cristo e de galardão para você? Ou isso é fruto de um caminhar parecido com o de Davi? Se for fruto disso, a pessoa que mais vai ganhar ao analisar isso não é o seu pastor. Às vezes o pastor fala uma palavra como essa, o pessoal fica bravo. Mas não fique bravo, olhe para a sua vida. Quem vai ganhar com isso vai ser você, seu pastor vai ficar feliz. E Deus mais ainda, se você não colher tempestades, mas se você colher bênçãos de Deus. Semeie para a glória de Deus, seja intencional, observe que tipo de semeadura é a sua, com respeito à sua própria vida, com respeito ao seu lar, com respeito ao reino de Deus. Vamos orar? Quero pedir para você fechar os seus olhos e diante de Deus pensar um pouco sobre isso. Eu sei que o tempo aqui é pouco para pensar sobre essas coisas. Eu espero que durante a semana você pense na sua vida, naquilo que você quer colher, e seja intencional para plantar de acordo com o Senhor. Arranque as ervas daninhas, pare de plantar aquilo que já tem trazido prejuízo para você. Plante segundo a vontade de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos louvar o Teu nome, pela nossa vida, por esse tempo aqui, porque graças à semeadura de Jesus na cruz, porque Ele viu o fruto do Seu penoso trabalho, que era a nossa salvação, nós temos a oportunidade do recomeço, do arrependimento, de voltarmos atrás, de olharmos para o nosso lar, muitas vezes, em dificuldades, e buscar o Senhor, clamar a Ti, recorrer à Sua graça, ao Seu amor, ao Seu poder. Quem sabe há pessoas que já deixaram um lar para trás, mas estão numa reconstrução agora, que possam fazer diferente, que possam semear para a glória do Senhor, para que não sofram, não colham,
para si mesmas aquilo que o Senhor não deseja que elas colham. Resultado de desobediência, de fidelidade à palavra, de falta de fé. Mas que com fé nós possamos andar pelas promessas do Senhor, pela palavra do Senhor, pelos propósitos do Senhor, ansiando, ó Deus, tendo muito ou tendo pouco, mas sendo aquilo que o Senhor quer para nós, vivermos como família, como casa do Senhor, como igreja do Senhor, desfrutando da sua presença, da sua bênção, ó Deus, do seu amor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando esses irmãos que estão enfermos. Ó Deus, oramos agradecendo mais uma vez pela gravidez da Dani, pelo bebê, por essa família, pelo Daniel, por ela. Pedindo que o Senhor fortaleça essa casa. Oramos, ó Deus, em especial por aquelas famílias que nesse instante estão em dificuldade, quem sabe já colhendo tormentas. Deus, que o Senhor faça resplandecer a Tua graça, que o Senhor, que é o Deus que controla as tempestades, dissipe, ó Deus, toda treva, toda onda enorme, toda dificuldade, dê oportunidade, ó Deus, de recomeço, em nome de Jesus, amém.